Muito bom dia, meus amados e preciosos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe. A prática da oração por todos os homens, lembrando que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo, né? Nós vamos encontrar aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o verso 5 e o 6. Diz assim o apóstolo aos gentios: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Que escritura valiosa como todas as demais, mas muito instrutiva. Ela é esclarecedora a respeito do cumprimento das Escrituras. Nós podemos orar por alguém a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Isto quer dizer, a nossa oração, ela deve passar pelo intercessor. Então, Jesus disse: e tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome. Então, portanto, hoje nós temos um nome de Jesus Cristo, porque há um só nome entre dados homens pelo qual podemos ser salvos, Cristo Jesus. Então, nós não oramos como os israelitas oravam antes de Jesus, porque não tinha um nome. Compreendido? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Quer dizer, é o mesmo Deus, ele existe. Mas aí não existia este nome, Jesus Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Então, quando ele nasceu, ele tinha o nome de Jesus. Mas, assim que ele ressuscitou, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, ele é esse mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E isso nós devemos compreender, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Em Deuteronômio, no capítulo 6 de Deuteronômio, no verso 30, a palavra de Deus mostra isso, quando Paulo estava ali, ou Moisés, melhor dizendo, né? Capítulo 6 de Deuteronômio, ele falando que há um só Deus também. Deuteronômio capítulo 6, no verso 4. Vejamos o que Moisés escreveu. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então vejamos que a manifestação de Jesus Cristo não mostra que existem dois deuses. Há um só. E, portanto, também nós vamos compreender isto quando Paulo escreve na carta aos Romanos. Vejamos isto. Capítulo 3, verso 30. Diz assim a palavra:
visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, quero dizer, os israelitas, a semente natural de Abraão, que recebeu como selo a circuncisão. Mas eles não serão salvos a não ser através da fé. As obras serviram, a lei serviu como aio para que os levassem a Cristo. Então, da mesma forma que os incircuncisos, chamados aqui na Bíblia, que são gentios, devem receber pela fé a salvação, eles também têm que receber na mesma condição o mesmo mediador, o mesmo Salvador. Porque no tempo que eles viviam antes de Jesus chegar, quem fazia a mediação entre eles e Deus era um profeta. Isso é profundíssimo. Era um profeta. Veja que Deus queria matar Israel e Moisés se colocou na brecha e disse: tira a mim primeiro, Senhor. E Moisés então fez intercessão pelo povo. E quando Samuel também, Saul fez aquilo que era contrário e Samuel estava sendo tirado dali, do meio do povo, né? Como rei, exercia as 3 funções, né? Sacerdote, profeta, que esta é a função de Cristo Jesus. Então veja que um profeta fazia a intercessão. Olha o que era um profeta. E de repente, ele contrariou, né, Samuel, e Samuel lhe disse, que ele disse para Samuel que não deixasse de orar por Israel. Ele disse que o Senhor me livre deste pecado, deixar de interceder por vós. Agora, quando Jesus veio, agora tem a fé no seu sacrifício. Ele é o mediador hoje. Não existe 2. Não existe profeta, não existe pastor, não existe sacerdote, não existe profetisa, sacerdotisa. Sacerdotisa na Bíblia, o cristianismo não comporta esta função, né? Os paganismos sim têm sacerdotisas. Hoje não existe sacerdotes. Sacerdotes é só Jesus, o sumo sacerdote. Os demais são pastores, evangelistas, são servos que trabalham para ajudar o povo nas suas necessidades. Assim devem ser. Mas, repetindo o versículo 30, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Graças a Deus. Então, antes tinha um pacto com uma nação chamada Israel, com um povo hebreu. Hoje não é assim. Hoje o pacto é com todas as nações, raças, tribos. Então, de todas as tribos e nações serão encontradas perante este juiz, perante Salvador. Então, a salvação é estendida a todas as nações. Graças a Deus. Isto é confortante. Há um só mediador entre Deus e os homens. Há um que arbitra entre Deus e a humanidade e os reconcilia. Percebe isso? Que coisa maravilhosa. É um árbitro para a reconciliação entre Deus e os homens. E quando isso acontece, é quando há uma intenção. Porque em todo o seu ministério mediador, o Filho está fazendo a vontade de seu Pai. Em todas as mediações, em todas as reconciliações, todo o ministério.
Quando nós éramos odiados, desprezados, Ele nos amou e nos colocou numa plataforma de reconciliação. Jesus é o mediador desta nova aliança, o iniciador de um novo relacionamento de consciente paz com Deus, indo além daquilo que era conhecido, segundo as disposições do Antigo Testamento, para tratar com a culpa do pecado. Você vai encontrar em Hebreus capítulo 9, 11, 10, 18, a respeito desta reconciliação, porque havia um sacrifício feito por antigos sacerdotes, mas Cristo, o sumo sacerdote que fez o sacrifício perfeito, trazendo-nos de volta à presença da onipotência, do Deus Todo-Poderoso, porque antigamente aquele sacrifício não dava esta condição para que o homem chegasse. Agora, quando veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, mas, que quer dizer, não desta criação, não por meio de bodes, sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Olha, e Ele é mediador da nova aliança. Então, o que você precisa para alcançar esta vida? O que eu preciso para alcançar esta vida, essa comunhão com Deus? Obedecer os ensinos de Jesus Cristo, que Ele é o meu mediador. Ao obedecê-lo, eu estou simplesmente me colocando nessa condição de reconciliado com Deus. Aleluia! Isso é glorioso. Esse mediador, Cristo Jesus, homem, esse enfoque aí do apóstolo é sobre a humanidade de Cristo. Porque talvez os falsos mestres Paulo disse, o falso mestre não reconhece que Cristo veio em carne, que Deus veio em carne. Talvez porque os falsos mestres haviam negado que Cristo era de fato humano. A plena humanidade de Cristo é essencial ao seu serviço de mediador da aliança da graça, o qual a si mesmo se deu em resgate, mediante a sua morte na cruz. Cristo pagou o preço necessário para livrar as pessoas dos seus pecados. Pense sobre isso. Portanto, Ele é um só mediador. Você precisa de um outro mediador? Você está menosprezando o sacrifício do Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Abrace-se a isto, firme-se nisso e obedeça a isto que está nas Escrituras. Faça valer aquele sacrifício em prol da sua alma. O preço já está pago. O sacrifício já foi feito. A redenção já foi paga. Custou um preço altíssimo o sangue de Deus, conforme Atos 20, 28, que corria nas veias de Jesus, Filho de Deus. Um alto preço. Atos dos Apóstolos nos mostra isso, o qual deve ser lembrado por nós, que nós custamos um alto preço. Jesus pagou por nós um alto preço para ser esse mediador. Não foi apenas um fato assim das pessoas acharem que não custou o preço. Veja 28 de Atos do Apóstolo 20,
Atendei por vós e por todo um rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Então você deve aceitar isso, tomar isso em seu coração e ser agradecido a Deus por isso. E como agradecimento, praticar aquilo que Ele pede que nós pratiquemos, porque não é pesado, porque Ele próprio disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, o meu fardo é suave e o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Gente, a vida cristã, conforme as Escrituras, é uma vida de paz, de alegria, de segurança. Você não tem que temer nada quando você está como aquele servo vigilante, aquela virgem prudente. Não tem que se preocupar com profecias. É isso, destruição do mundo, sétimo anjo. Que é isto? Você está em Cristo e aquele que está em Cristo, nova criatura é. Creia nisso, creia na palavra. Viva esta palavra no dia a dia da sua vida. E você terá toda essa segurança. Lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele cuida de ti. E que esse Deus maravilhoso que nos enviou o Filho amado Jesus Cristo e se tornou esse Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador, abençoe a sua vida do menor ao maior e faça-te triunfante sobre todo o pecado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.